O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quinta-feira, dia 5, celebramos a oitava da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes tantas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E, dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou, comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Filho do Homem, o Cristo, sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o formato do escrito do Evangelho de hoje, ele é mais ou menos o mesmo formato do de ontem, quarta-feira. Por que digo isso? Porque no de ontem era sobre os discípulos de Emaús. Jesus está perto deles, há dúvidas, há perguntas, há respostas, até o reconhecimento. O de hoje, de novo, eles estão em casa, eles não estão a caminho, eles estavam conversando sobre Jesus, estavam falando como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, e nisso Jesus entra de novo. E veja, a dúvida de novo. Ele é considerado como um fantasma. Fantasma não existe, você sabe muito bem disso. E de repente, então, Jesus começa a sanear de novo todas essas dúvidas. Apesar de Jesus, o Cristo ressuscitado, ter já ensinado tudo isso. Ele mesmo disse: "Olha, isso aqui eu já tinha falado para vocês, todas essas coisas que eu tinha que sofrer, morrer, ressuscitaria ao terceiro dia." E nisso, como no Evangelho de ontem, do discípulo de Emaús, a mente deles vão se abrindo novamente. Vão se abrindo novamente. E Jesus, então, vai se apresentando mais uma vez como o ressuscitado. E é isso que nós precisamos fazer. O Evangelho está muito claro, tanto de ontem como de hoje, todos esses dias. Ele está muito claro em que Jesus quer se mostrar como ressuscitado. Se nós passamos 40 dias, Semana Santa, Quaresma, tentando nos converter, tentando celebrar um pouco mais profundamente a Páscoa de Jesus e nossa Páscoa, hoje nós precisamos firmar como os discípulos. Talvez temos dúvidas ainda, talvez pensamos que Jesus é um fantasma, mas Jesus está aí com os textos bíblicos, com a Eucaristia principalmente,
para dizer a nós: não, eu estou vivo e excitado. E não foi agora, há mais de 2000 anos. Nós precisamos viver esse Cristo vivo e excitado. A igreja vive disso. A igreja não vive da morte, a igreja vive da vida. Você e eu, nós todos que somos igreja, nós vivemos da ressurreição. E é assim que nós vamos conseguir construir, então, o reino de Deus. Qual é o reino de Deus? O reino da ressurreição e não o reino da morte. Por isso que a gente tem que corrigir as nossas atitudes a partir, então, deste tempo de ressurreição, tempo pascal. Povo de Deus, tenham todos um bom dia. Deus abençoe, Deus os guarde. Que amanhã no perpétuo socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.